Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo. Aqui é Isaac Rezende, chegando com mais um episódio e mais uma série toda especial para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Bate-papo aí com amigos, pessoas fantásticas que vão nos ajudar a termos mais conhecimento bíblico, mais entendimento da palavra e da vontade de Deus. O Contra a Cultura, você sabe, é essa conversa informal a respeito dos temas da Bíblia. A gente sempre quer convidar você para participar dessa conversa, né? Então siga aqui com a gente porque está começando mais essa nova temporada, a temporada que se chama Campanha de Sabotagem. Como assim? Isso vai ficar mais claro no decorrer dos episódios, mas esse é o nosso título desses próximos 3 meses, desses próximos 13 episódios, né? Campanha de Sabotagem. E o episódio de hoje, em especial, primeiro episódio dessa série, se chama Infiltrados. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai falar sobre o testemunho. O que é testemunhar? O que significa para um cristão ser uma testemunha? Testemunhar. Será que é falar sobre si mesmo? Será que é dar opiniões, insights e revelações sobre a própria vida? Ou será que é alguma outra coisa? A gente vai descobrir isso no decorrer dos 3 episódios dessa nova série que começa agora, tá bom? Quero convidar você mais uma vez para acessar youtube.com/cristãoscansados. Se inscreve lá, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Tem tido conteúdos novos lá a cada dia, então vai ser um prazer receber você lá mais uma vez. Aproveita para compartilhar os vídeos, compartilhar o link aí do conteúdo com a galera que ainda não conhece. Vai ser um prazer receber todos vocês e a gente criar esse grande reino de amigos aí. Trouxe um amigo aí muito especial que já participou com a gente em algumas das temporadas, o pastor Jader Silveira. Tudo bom, pastor Jader? Tudo bem, Isaac? Obrigado mais uma vez pelo convite e por estar participando dessa nova série. Vai ser fantástico aí o assunto que a gente vai tratar hoje. Muito bem, o Jader já virou nosso parceiro aqui, nosso sócio do programa, né? Sempre traz aí bastante agregação ao programa e mais uma vez aí vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E você também, a gente agradece pela sua audiência, pelo seu carinho conosco, né? Você que tem compartilhado, você que tem falado do programa, é uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui com a gente mais uma vez. Então vamos lá, estamos falando aí a respeito desse novo tema, dessa nova lição, esse novo guia de estudos que a gente tem, né, sobre esse tema que a gente vai desenvolver nesses próximos 3 meses. E o título desse guia de estudo é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão, ou de sua missão. Ou seja, nós somos convidados a participar de uma missão e essa missão ela é de Deus, né? Nós fazemos parte dela, somos convidados a fazermos parte de uma missão que já é dele, pertence a ele porque é sobre ele no fim das contas, né? E o que esse guia de estudos está trazendo para a gente? Que esse processo de fazer parte dessa missão é justamente o processo de ganhar amigos, né? De se relacionar em comunidade, no relacionamento com o próximo e tudo mais. E a gente observa no decorrer na Bíblia, né, pastor Jader, que tem muito disso, né? A Bíblia é muito dessa questão do relacionamento com o próximo, desse convívio, né? A gente gosta de separar as coisas, mas no fim das contas acaba sendo uma coisa só, né? Sim, é verdade. Eu costumo falar, Isaac, até que por mais que você frequente um lugar, qualquer lugar que seja, e vamos colocar aqui, por exemplo, uma igreja. Se você se sentir que você não é amado nesse local, que você não tem amigos ali, você pode ser o maior cristão que for do mundo. Eu acho que muito difícil que você vai permanecer ali. Porque o que mantém a gente na igreja é a nossa fé na palavra de Deus, mas o relacionamento, ele é fundamental, né, Isaac? Porque Deus não criou a gente para viver sozinho. Inclusive, é a única coisa na criação que ele diz que não é bom, né? Quando ele cria Adão, e Adão está desacompanhado de uma parceira, e a primeira vez no relato de Gênesis, a primeira vez na Bíblia que ele fala, não é bom. Ele vem falando, é bom, isso é bom, isso é bom, criou tal coisa, é bom, criou tal coisa. Aí ele cria Adão e ele fala, não ficou legal, né? Mas a gente fala assim, cara, será que Deus errou então e depois teve que corrigir? Eu acho que não, eu acho que ele fez desse processo até para Adão perceber que Adão não foi criado para viver sozinho, né? Então ele tá ali dentro desse relacionamento faltando, né? E aí ele mesmo vai perceber como é bom quando ele vai ter esse relacionamento, quando ele vai ter essa interação, né? Agora, já por falar em Gênesis,
Acho que é bom a gente começar daí, como acho que na maioria das vezes, em quase todas as temporadas, a gente começa por Gênesis. Começar do começo, né? Que coincidentemente é o primeiro livro da Bíblia, então a gente começa por ali, né? Eu acho que é meio esquisito a gente começar as histórias pelo meio e tal. E lá em Gênesis, começa com Deus criando o mundo, e aí ele faz toda a criação, prepara tudo certinho, e aí ele cria Adão e posteriormente Eva, como uma só carne, como uma só humanidade, né? E ele coloca uma característica nessa humanidade que reflete quem ele é. Que característica é essa? A imagem, né? A imagem dele. Interessante é que juntos que eles são a imagem de Deus, né? Juntos eles são Adão, né? Juntos eles são humanidade. Ele coloca essa característica especial neles que difere eles de todo o resto da criação. Enquanto relacionamento, né? Enquanto homem e mulher que eles são a imagem de Deus, né? Esse relacionamento. Por quê? Porque Deus é um relacionamento, né? Deus é uma comunidade. É isso que a gente aprende no decorrer da Bíblia, né? Então é justamente esse relacionamento, esse amor, que vai formar essa imagem e semelhança que reflete a Deus. Ou seja, quando todo o universo, toda a natureza, todos ao redor olharem para esse relacionamento de Adão e Eva, de certa forma eu posso dizer que eles estão dando uma espécie de testemunho de quem é de fato a originalidade dessa imagem, né? Sim, exatamente. Eles estão refletindo não só a imagem, mas a maneira como a divindade interage também, né? Provérbios capítulo 8, que usa a sabedoria de uma forma poética para falar sobre Deus e Jesus, no capítulo 8, no verso 30, diz assim: então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, e dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Quando a gente imagina, né, tenta imaginar uma imagem da Trindade, eu sempre imaginava sério, né? Quieto, sério, todo mundo já sabe tudo. Mas Provérbios aqui descreve a comunidade da Trindade como pessoas que um vive para o outro, um se alegra com o outro, Um se delicia de uma maneira bem no outro, diferente. Né? Um se delicia no outro. Aqui a palavra folgando é tipo se divertindo, relaxando, sorrindo, né? Tipo, passando relaxando, um tempo agradável, né? curtindo. Sabe quando a gente passa, às vezes, e vê aquela roda de amigos se divertindo, conversando? É essa imagem que a Bíblia quer passar da comunidade divina. A Trindade dando um rolê no universo, então. Se divertindo e criando um universo baseado no caráter dele. Então a gente pode entender, eu acredito, que Adão e Eva são verdadeiramente um testemunho de quem Deus é. Né? A vida deles é um testemunho. Agora, acontece uma coisa no meio desse processo que talvez não seja tão apropriado a gente continuar com essa ideia da vida do ser humano como testemunho, porque lá no próprio Éden, no capítulo 3 de Gênesis, vai acontecer um rompimento do fornecimento dessa imagem. Aquele que é a referência, ou seja, Deus, a Trindade, que são a referência desse relacionamento de amor, que transformam a humanidade em imagem, né, e semelhança de quem Deus é rompido. Eles perdem essa referência, né? E eles começam a olhar um para os outros e para si mesmos, né? E tornam-se uma referência, ou seja, tornam-se um padrão de uma outra coisa. E eles perdem, inclusive, a capacidade de testemunhar, né, da divindade. Porque agora eles não têm mais o contato face a face com a divindade. E agora eles vão ter um outro tipo de testemunho, né? Eles vão começar agora a ter um contato com outra realidade que vai manchar o testemunho original deles. E aí a gente começa a entender um pouco a ideia do grande conflito, né? É algo que a gente já falou um pouco aqui em temporadas passadas, você pode voltar aí. Várias das temporadas mencionam um pouco dessa ideia do grande conflito. Jó, em especial, fala muito dessa ideia do grande conflito, né? Fala a respeito desse pano de fundo que está atrás da história da humanidade, que a gente não percebe muito claramente, mas você tem indícios aqui e ali, né? Você tem trechos como Isaías, Ezequiel, falando a respeito dessa figura que não está satisfeita em participar da criação de Deus como criação em si, né? Ali como a humanidade a princípio foi, mas que quer se exaltar e tomar o lugar do próprio Criador, o lugar do próprio Deus. Ou seja, ele não está satisfeito em ser reflexo dessa referência. Ele quer ser a própria referência, né? Ele quer ser a própria base e transmitir a sua própria ideia. Ou seja, ele não está satisfeito com o reino vigente. Ele quer implementar um novo tipo de reino, ou seja, um novo tipo de filosofia, um novo tipo de ideia, um novo tipo de comportamento para a criação dali em diante, né? Ele quer ser o próprio testemunho, né? Usando aqui as palavras da chave aqui desse nosso programa. Ele quer ser o testemunho, então. Ele quer ser o testemunha. Ele quer o seu holofote. Então ele quer que a ideia dele, a filosofia básica dele, seja a ideia vigente no universo, seja a ideia que agora. E a partir daí, essa ideia que o Adventismo desenvolve na sua teologia
que é essa ideia do grande conflito, é justamente essa batalha de duas ideias, essa batalha de dois conceitos, né? Essa figura que a gente chama na Bíblia de Satã, né, diabolos, o acusador, aquele que é o pai da mentira e tudo mais, é justamente essa figura que olha para Deus e fala: Deus não é quem ele diz ser, o caráter de Deus não é aquilo que se aparenta. Ou seja, enquanto a criação dá testemunho de uma verdade a respeito de quem Deus é, uma dessas criaturas fala: essa não é a verdade a respeito de quem Deus é. O testemunho que eu estou prestes a dar é um testemunho que vai ao contrário de quem Deus é. É uma nova verdade, entre aspas, aqui, né? É, uma nova luz, né? Jesus, ele até dá esse exemplo dessa questão do grande conflito, eu consigo ver ele de uma maneira mais clara na parábola do semeador, né? Sim, que sim, Jesus, eles estão conversando ali e eles perguntam assim, mas quem que plantou o joio, né? E na verdade a pergunta por trás, eles estavam perguntando para Jesus assim, de alguma forma você é responsável pelo joio, né? É como se eles estivessem falando assim, peraí, mas Deus é responsável pelo mal? Porque a parábola fala que o semeador planta a boa semente. E aí quando eles questionam essa pergunta, Jesus entende, né? Ele falou assim, mas peraí, você é responsável pelo joio? Aí Jesus, não, um inimigo fez isso. A única maneira de vocês saberem o que vai ser trigo, o que vai ser a boa semente, o que vai ser joio, é esperar que eles cresçam até o final. E é muito interessante nesse processo, talvez a gente possa desenvolver essa ideia mais tarde, mas nessa batalha pelo grande conflito, existe uma certa regra para que ela aconteça, porque as suas próprias premissas filosóficas impedem que seja feito de uma outra forma. Como assim? Estou falando um monte de baboseira aqui. Mas o que isso quer dizer? Satanás falou assim, Deus é autoritário. O caráter dele, ele fala de amor e de liberdade, mas ele é autoritário. Mas ele restringe. Ele restringe. As coisas têm que ser do jeito dele e pronto, e acabou. Aí você imagina que Deus fala assim pro universo inteiro. Satanás tá falando isso, mas ele tá errado, portanto eu vou destruir ele. O que acontece com a ideia de Satanás? Ela é validada. Ela vai dar certo. Ela é validada, porque o testemunho que ele deu vai ser corroborado pelas ações de Deus. Ou seja, Deus vai comprovar que Satanás estava certo com as acusações que ele fez. Sim, e é muito fácil você destruir alguém, né? Mas destruir uma ideia exige trabalho, exige paciência. E é a ideia da parábola, vai exigir, né? É a ideia da parábola. Você vai exigir deixar amor. que essa ideia floresça, que todos conheçam essa ideia, conheçam as duas ideias, conflitem essas duas ideias para ver como uma funciona, como a outra funciona, né? Sim. E é aí que entra o amor de Deus, né? Porque ele olha a criação dele sendo manchada, sendo destruída, mas é a maneira que ele tem para que a criação entenda que a ideia que foi proposta, ela não é uma ideia sustentável, ela não é uma ideia que permanece para sempre. Então, o grande conflito é essa noção de que essas duas ideias, essas duas filosofias, esses dois reinos, eles vão coexistir em conflito no decorrer das eras após a criação ali, né? Após toda essa ideia dessa rebelião e tudo mais. Então, voltando ali para o Éden, o que vai acontecer? Deus estabelece mais um núcleo do seu reino, onde ele deposita a sua imagem, né, e se coloca como referência, e estabelece a sua vontade, o seu reino, a sua filosofia de vida, e fala, Adão e Eva, esse aqui é o jeito de se viver. Vocês vão refletir essa minha ideia. Né? A vida de vocês vai ter esse testemunho disso que está dando certo ou não. Né? A respeito da verdade de quem eu sou. Relacionamento, amor, liberdade, respeito, mutualidade, serviço, né? Um pelo outro e tudo mais. E aí vem a serpente, que a gente vai entender no decorrer da história, que é esse Lúcifer, esse Satanás, né, que perverte e estabelece esse novo reino, né? E aí ele vai falar assim, existe um outro caminho, Adão e Eva. Existe um jeito de você ser o próprio Deus. A mesma tentação que ele caiu, que ele criou para si mesmo e se transformou na sua própria referência, agora ele estende para Adão e Eva, né? E quando Adão e Eva cometem o deslize, o equívoco, o erro e contrabandeiam essa conspiração para dentro desse núcleo do reino de Deus, essa referência é quebrada e o reino passa a pertencer agora a Satanás. Satanás passa a ser o novo chefe desse reino. A gente vê essa verdade lá em Jó, né? Sim, Jó introduz como Deus fazendo uma reunião, né, com vários representantes, e Satanás ele se apresenta ali como o príncipe desse mundo, né? Como se ele fosse o dono da terra. Era para Adão estar ali, né? Que era para Adão ser ali, o representante da terra, né? Como Adão caiu, foi enganado. Mas Deus mostra que mesmo com a queda de Adão, Satanás ele não é bem o representante desse mundo, né? Porque enquanto Deus tiver alguém aqui que represente ele, Satanás ele não vai ter a posse realmente desse planeta que a gente vive.
Uhum. E é bem interessante a ponte que a gente vai fazer aqui agora, porque veja, Satanás fala assim, olha, eu vim de rodear a terra e passear por ela e observá-la, né? O que ele está falando quando Deus fala assim, ó, você não pode estar aqui nessa reunião? Ele fala, claro que eu posso. Eu andei por toda a terra e lá as pessoas vivem a minha filosofia de vida. Lá as pessoas fazem aquilo que eu sempre testemunhei, certo? Eles testemunham de o que eu sou. Ou seja, eles validam o meu reinado, porque é a minha ideia que prevalece lá. Então, você não tem autoridade lá. Por quê? Porque lá as pessoas fazem a minha vontade. Então, lá o reino é meu. E aí, o que Deus fala? Olha só, nesse lugar que é o teu reino, que as pessoas fazem a tua vontade, existe um mini reino, existe um núcleo lá, existe um infiltrado. Um infiltrado lá, exatamente. Um infiltrado que vive a minha filosofia, que dá testemunho da minha verdade a respeito de quem eu sou, né? Que é, no caso, Jó. Então, você não tem autonomia total. Então, veja, por que a gente está chamando essa temporada de campanha de sabotagem? O que Jó faz no reino de Satanás, aqui entre aspas, é sabotar um reino que, na verdade, sabotou um reino que já existia, né? Então, o C.S. Lewis, que é um grande cristão apologista aí da década passada, tal, escreveu livros fantásticos. No livro Cristianismo Puro e Simples, que é uma das suas antologias, né? Eu recomendo para todo mundo ler esse livro, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte, o cristianismo é a história de um rei que teve o seu reino por direito tomado pelas forças inimigas. Então se estabeleceu um novo reino e ele foi meio que exilado desse reino. E aí o que esse rei vai fazer? Ele vai se infiltrar dentro desse novo reino, disfarçado de camponês. Ou seja, ele vai vir disfarçado dos habitantes daquele reino. Só que chegando lá, ele vai iniciar uma campanha de sabotagem, ou seja, ele vai derrubar a ordem vigente, ou seja, as pessoas lá viviam de um jeito nesse reino, e ele vai começar a viver de um outro jeito. E nesse outro jeito de viver, ele vai criar essa conspiração, né? Ele vai se infiltrar para conspirar contra o reino vigente. Como? Vivendo a filosofia do reino anterior, do reino antigo, do reino mais perfeito de todos. Então ele fala assim... testemunhando como era o reino, né? Exato, ele vai falar assim, gente, isso que vocês estão vivendo é uma mentira. Deixa eu contar para vocês o que é a verdade, de fato, né? Então, C.S. Lewis termina essa parte dizendo o seguinte, então o que é ser um cristão? É aceitar o convite desse rei por direito de fazer parte da campanha de sabotagem dele. Então, de ser uma testemunha. Ser uma testemunha daquilo que vimos, ouvimos e tal. Ô Jada, lê pra gente aí João, o Evangelho de João, capítulo 18, verso 37. João capítulo 18, o verso 37 diz assim: Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? E respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E perguntou-lhe Pilatos, só o 38 ali, o que é a verdade? Quais são os conceitos que a gente entende relacionando com essa ideia de C.S. Lewis nesse verso 37 e parte do 38 aí? Parece que Jesus ele não está nem falando dele mesmo, né? Ele falou, olha, eu não vim falar das minhas obras, eu vim falar daquilo que eu vi. Baseado nessa sequência que a gente está vindo do assunto, Jesus ele vai testemunhar do relacionamento dele com o Pai, né? João ele abre o capítulo, né? Jesus ele está no seio do Pai, né? Sim. A gente não fala isso hoje, né? Eu estou no seio do meu amigo. Uhum. Mas é uma maneira íntima, né? Ele falou, olha, eu conheço intimamente, profundamente o Pai. E eu vou falar para vocês o que eu vi. Eu acho que maior testemunho do que esse, Isaac, eu não conheço, não. Até porque João, no final do livro, ele fala assim, olha, esse livro foi escrito, o que eu testemunhei, o que eu escrevi aqui é para vocês acreditarem que Jesus é Deus. Uhum. Se vocês acreditarem nesse testemunho, vocês vão ter vida. Então parece que não faz sentido a gente falar de outro assunto quando a gente for testemunhar, né? Porque se esse é o assunto que traz vida, que vai fazer o reino de Satanás ser sabotado, não faz muito sentido eu testemunhar de outras coisas. E é bonito isso que ele fala, né? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, todo aquele que compactua com as ideias que eu testemunho vão ouvir minha voz e vão se identificar com essa verdade. Ou seja, pessoas que estão adormecidas no reino inimigo vão ouvir minha voz, desse testemunho que eu vou dar e vou falar assim, opa, essa verdade aí, eu me relaciono com ela. Ela faz sentido. É aquela busca que parece assim, cara, tem alguma coisa errada no sistema que tá vigente, né? Uhum. Tem alguma coisa estranha no status quo, só que eu ainda... Aí quando a pessoa ouve a palavra da vida, ela fala, gente, é isso que eu preciso falar. Uhum. Exato. Então assim, voltando lá para Gênesis, o que vai acontecer?
O pecado ocorre, aí você tem, né, uma série de problemas, a humanidade vai se deteriorando, acontece o dilúvio, Deus salva uma das testemunhas para ela falar do que ela viu e do que aconteceu, de por que deu tudo errado, né? Então você tem ali Sim. Noé e sua família e tudo mais, começa uma nova nação e o problema começa outra vez. E eu acho interessante o dilúvio, né? Porque Deus, ele afoga o mal, só que o mal não acaba, né? Então, assim, eu acho que o dilúvio, ele ensina uma coisa muito importante pra gente. Não tem como você afogar uma ideia, né? O mal não vai ser vencido pela destruição física. A ideia do mal sempre vai voltar enquanto a ideia do mal não for destruída. E ela só vai ser destruída. E só uma outra ideia para vencer. Perfeitamente. Só uma outra ideia para vencer. O exemplo é o cristianismo na perseguição, né? Depois que Jesus foi para o céu e começou ali uma perseguição, quanto mais os cristãos morriam, mais eles cresciam, né? Até que eles começaram a perceber, gente, matar eles é pior. A ideia prolifera mais ainda. Exato. A gente tem que introduzir uma ideia. E olha só que interessante, Isaac, me veio aqui agora. Sim. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer aquilo que Satanás fez no começo. Eu tenho que sabotar o reino com uma outra ideia, que aí eu vou conseguir subverter eles. Eu vou fazer a infiltração inversa, né? Vou fazer a desconstrução ali. Esse é todo o ponto. Uma ideia, ela é vencida com uma outra ideia. Então o que é dar testemunho no fim das contas? É você falar a respeito de uma outra ideia. Uma ideia que revela uma verdade que está distorcida. Né? E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio mostrar essa verdade que foi distorcida. Então, voltando lá para o dilúvio. Acaba o dilúvio, a família de Noé estabelece uma nova nação, né? E essa nação vai lá e quer virar Babilônia, constrói uma torre, quer tomar o lugar de Deus. Mesmo problema que começa lá em Gênesis 3, agora está voltando de novo depois do dilúvio, nessa nova criação, digamos assim. Né? Isso. E aí o que vai acontecer? Essas famílias vão se espalhar pela terra, né? E aí você vai ver lá em Gênesis 10 e 11 e tudo mais, a surgimento das nações do mundo inteiro. Né? Surgindo a partir dali do espalhamento da torre. Então, essas nações são clãs, tribos que vivem espalhadas pelo mundo, todas representando uma mesma filosofia, viver para si mesmo. Né? Viver essa filosofia que foi implantada por Lúcifer, pela serpente lá no Éden. Aí o que Deus vai fazer, Jader, nessa coisa que a gente chama de missio Dei, a missão de Deus? Ele vai lá numa dessas tribos, no meio de uma família pagã, de um clã pagão que vive para si mesmo, que só está interessado, né? Assim como a descendência de Caim que diz, feri um homem porque me olhou torto e arranquei a cabeça de outro porque pisou no meu pé, né? A violência, a vingança, o pensamento exclusivista, egoísta. Deus chama uma dessas pessoas, pagã, e fala assim, olha, Abraão, eu vou tirar você dessa parentela, desse reino e vou te ensinar um outro reino. E você vai iniciar comigo uma campanha de sabotagem. Então, a partir de Abraão vai se desenvolver toda a história bíblica dessa campanha de sabotagem. Deus separa uma linhagem, a linhagem que ele promete lá em Gênesis 3, né? E fala assim, eu vou ensinar essa descendência a partir daqui a viver de um jeito diferente, a viver de uma outra forma, com novas filosofias, novos princípios que são antigos, na verdade, né? São bem antigos. E é interessante porque quando ali a Bíblia fala do surgimento das nações, aí no capítulo 11 vem a Torre de Babel, né? E o capítulo 11 ele fala exatamente o objetivo da torre, é tornar o nosso nome célebre, grande. Testemunhar de nós mesmos. Testemunhar de nós mesmos. Aí quando vem o capítulo 12, cara, aí você faz um contraste, aí Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, existe um sistema que os homens estão querendo fazer o nome deles grande. O meu sistema é o seguinte, você tem que desaparecer e é eu que vou tornar o seu nome grande. Mas não simplesmente para você ser um nome grande, mas é para você falar de mim. Ou você escolhe, ou você tenta tornar o seu nome grande por você mesmo, ou você deixa eu fazer isso. E essas duas ideias, Isaac, elas vão perdurar por toda a Bíblia, né? Exatamente. Que é o homem tentando alcançar a salvação pelo próprio homem e o outro sistema que é o homem tentando alcançar a salvação por Deus. Exatamente. E esse é todo o conflito que existe aqui, né? Então Deus está chamando, Abraão, eu quero chamar você para dar um testemunho diferente dessa nossa experiência, desse nosso relacionamento. E por causa do teu relacionamento comigo, esse testemunho que você vai dar de mim vai abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, todas aquelas famílias que se exilaram de Babel e se espalharam pela terra vão ser abençoadas por causa do teu testemunho. Mas o que é o teu testemunho? É a minha manifestação na tua vida. Não quero que você seja testemunha só no seu povo, né?
É imperativo que você seja testemunha para todos, porque nessa infiltração, né, que Deus está fazendo, começando por Abraão, ele não quer perder ninguém, né? Ele quer salvar todos. Uhum, exatamente. E aí, o que vai acontecer dali em diante? Em Abraão, Deus vai suscitar uma nova nação, justamente essa nação de testemunhas, né? E eles vão lá para a escravidão do Egito, né? Se torna uma nação lá, mas uma nação escrava. De novo, uma nação sujeita ao reino vigente, que é um reino opressor, que é um reino que vive essa filosofia da vingança, da opressão, do castigo. E Deus, mais uma vez, vai lá, vai tirá-los dessa nação e vai dar para eles uma nova vida. E vai falar assim, olha, você pode acompanhar isso lá em Êxodo 19, por exemplo. Lá diz assim, vocês vão ser para mim um reino de sacerdotes. O que isso significa? Vocês vão testemunhar do meu reinado. Vocês vão ser uma nação santa, o meu tesouro particular, para todas as outras nações que cercam vocês. Ou seja, vocês vão falar a respeito do que vocês viram e ouviram, ou seja, da libertação, né? Da liberdade, das minhas ações poderosas. E as nações vão se maravilhar e vão me buscar também, né? E Deus dá a segunda chance na Terra Prometida, né? No novo, um Éden 2.0, uma segunda chance para eles. Mas eles vão falhar, né, Isaac? O testemunho do povo de Deus não vai dar muito certo. Infelizmente, assim, a filosofia satânica, ela dá muito certo, porque, assim, ela mexe com algo nosso depois da queda ali, que é essa ganância, esse egoísmo, esse orgulho, né? Então é muito difícil você voltar para aquilo que era antes por conta própria. Por isso que vai ser sempre essa filosofia da graça, ou seja, de Deus indo atrás. Essa é a missão de Deus, a missio Dei. Deus indo atrás para restituir o seu reino, né? Pastor Jader, acho que o papo tá legal, né? Tá massa. Tem mais coisa pra gente falar? Cara, você acha que vale a pena a gente cutucar lá em Daniel? Vamos fazer Deus o seguinte, enviou... então? Vamos sim. Eu acho que vale a pena, tem muita coisa legal pra gente falar. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar tchau pro pessoal. E a gente vai voltar semana que vem para continuar esse episódio. Dificilmente a gente faz sequência de episódio, mas esse assunto é muito legal para introduzir. Não deu pra gente introduzir um episódio só, tá? Então a gente vai dar um tchau para vocês agora, tá? E aí semana que vem a gente retoma exatamente daqui onde a gente tá parando para continuar essa conversa introdutória que vai dar sequência aí em relação ao restante da temporada, tá bom? Pastor Jader, te vejo semana que vem então? Combinado, Isaac, semana que vem. Até lá então, pessoal. Eu espero vocês. Tchau, gente. No sábado que vem pra gente continuar essa conversa. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.